Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do Terço Exultal. E hoje a gente vai estar falando sobre a verdadeira gratidão e o hexagrama sinceridade do centro. Ah, a motivação pela qual eu resolvi usar esse título como texto da nossa aula de hoje vem do fato de que eu queria muito compartilhar uma reflexão acerca de gratidão no meu Instagram. E eu percebi que se eu fizesse esse compartilhamento, muitas pessoas iriam associar o que eu estou falando a algo comercial, superficial, vazio, que a gente vê em quase todas as páginas de autoajuda, páginas de coach e blá blá blás da vida, né? No Instagram a gente tem muito pouco tempo para trazer a atenção da pessoa. Então, às vezes, você condensar uma mensagem em 1 minuto e 30 faz com que você acabe não necessariamente distorcendo, mas não fazendo os asteriscos necessários para fazer os alertas, para que a pessoa consiga ter um entendimento verdadeiro acerca daquilo que a gente está passando, né? Acontece que hoje, na nossa sociedade, essas mensagens rápidas, curtas, impactantes, elas fazem muito sucesso, por a gente viver numa sociedade muito do fogo, uma sociedade muito espetacularizada, onde tudo tem que ser um grande espetáculo, onde tudo tem que ser uma grande performance. Tudo precisa ser curto, rápido e impactante. E às vezes, por ser curto, rápido e impactante, a mensagem perde o verdadeiro significado. Acontece que mensagens sendo traduzidas, perdendo seu significado de uma forma constante, ela perde significado ontem, perde significado hoje, perde significado amanhã, as pessoas começam a repetir não mais o ensinamento por completo, mas sempre o ensinamento reduzido e encurtado, ao ponto de que pessoas que não tiveram acesso ao ensinamento profundo e anterior, ao só se deparar com um ensinamento encurtado e raso, acabam criando uma compreensão errônea, superficial e que às vezes se torna até mesmo prejudicial. A ideia da gratidão ela cabe exatamente dentro desse percurso que eu acabei de citar aqui. Existem outras coisas que também caem nesse percurso, inúmeras outras coisas, coisas que às vezes foram desvirtuadas quando chegaram na Europa, tá? Às vezes foram desvirtuadas com a modernidade, etc. Às vezes foram desvirtuadas com esse movimento de autoajuda fortíssimo que começou a entrar há uns 20 anos atrás. É, mas ainda assim, essa mensagem da espiritualidade, essa mensagem dos caminhos e do conhecimento dos povos tradicionais se manteve muito firme, se manteve muito forte na nossa sociedade e nos influenciaram de uma forma direta ou indireta. Um dos exemplos muito claros dessa influência direta ou indireta é o fato de a psicanálise se basear praticamente inteiramente em conhecimento de povos tradicionais. Se você for pegar os fundadores da psicanálise e os principais expoentes da psicanálise, quase todos eles eram estudantes do ocultismo. Ocultismo esse que chegou na Europa através do hermetismo, que vem através das influências taoístas, indianas, egípcias, árabes, especialmente as influências árabes e coisas do tipo. Tanto que quando a gente lê, por exemplo, o Jung tem diversos textos em que ele está falando sobre o taoísmo. Muito mal e porcamente, pelo amor de Deus, nunca leiam um texto do Jung sobre taoísmo. É perda de tempo na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses, você vai estar lendo um texto de alguém que não compreendeu um texto, tentando dizer algo que não entendeu, dizendo que entende, te gerando mais problemas do que de fato te ajudando, tá? É... Mas é fato que o Jung foi tocado pelo taoísmo. O Jung teve acesso ao I Ching, não a um mestre de I Ching. O Jung teve acesso a alguns textos de alquimia interna, não a um mestre de alquimia interna que o guiasse. E grande parte da sua teoria, quando você lê tendo conhecimento sobre o taoísmo, você consegue perceber que, isso vem do taoísmo, mas isso vem de uma má compreensão sobre o taoísmo. E, enfim,
eu acho que é importante a gente trazer e traduzir essa ideia de que algumas das frases que a espiritualidade traz, elas são extremamente importantes para nós quando inseridas dentro do seu contexto. A palavra gratidão, eu acho que é talvez a que mais foi distorcida ao longo do tempo. E é por isso que a gente vai falar dela hoje, tá? O que é a ideia de gratidão? A ideia de gratidão é você ser grato. Ser grato é você agradecer. Agradecer é um ato de se curvar, é um ato de prestar reverência, correto? Quando a gente olha por esse olhar do prestar a reverência, a gente percebe que muitos capítulos do Tao Te Ching, Lao Tzu ele diz sobre a gente precisar prestar reverência, tá? Ele fala sobre a gente se curvar, sobre a gente ah, perceber que a vida é maior que nós e que a gente deve saber desse nosso tamanho pequeno para entender que ela, sendo maior, ela precisa vir até nós e não nós irmos até ela. Quando a gente encontra esse sentimento de gratidão, a gente percebe que a nossa vida só é possível de existir porque céu e terra são extremamente bondosos e nos dão a nossa possibilidade de estar vivo, a nossa possibilidade de poder experimentar e experienciar as coisas, a possibilidade que eu tenho de acordar com a Heloísa, a cachorrinha aqui, lambendo a minha cara e sujando meus olhos de baba. Experiência é essa que, se eu não tenho gratidão, eu já acordo bravo, irritado. Mas tendo gratidão, aquilo faz parte do ato de estar vivo. E sendo parte do ato de estar vivo, aquilo me preenche de um sentimento de contentamento. A palavra contentamento é uma palavra muito importante para a gente entender a gratidão. A palavra contentamento ela difere da palavra felicidade. Felicidade no taoísmo, no lado da alegria, se assemelha muito à ideia de euforia. A alegria e a euforia, elas são uma forma que eu tenho de me sentir bem, dependendo das circunstâncias e da situação que está ao meu redor. Eu sou alegre quando estou com os meus amigos jogando Magic no bar. Eu sou alegre quando eu estou pescando na beira do rio. Eu sou alegre quando as minhas contas estão pagas. Mas a alegria, por ela ter esse caráter eufórico, esse caráter do fogo, ela sempre depende de algo para existir e ela sempre depende de uma condição para consumir. É um movimento muito parecido com o consumo de drogas eufóricas, como, por exemplo, cocaína, como, por exemplo, café, como, por exemplo, o açúcar de uma forma desequilibrada. Redes sociais, todas e quaisquer bombas de dopamina que viciam a gente nesse loop de dopamina, falta, excesso, falta, inclusive relacionamentos afetivos abusivos entram nesse contexto oscilatório de uma felicidade explosiva e uma falta deprimente e fica oscilando dessa forma. Bom, essa alegria ela é desequilibrada por natureza. Essa alegria, ela gera na gente uma dependência. Ela gera na gente uma dificuldade em se sentir grato. A gratidão que vem da euforia, ela é fácil de ter. É fácil eu estar grato quando todas as coisas da minha vida estão dando certo e quando há alegria abundante na minha vida. É fácil eu sentir grato quando eu pesco um peixe de 30 quilos na minha pesca. É fácil eu me sentir grato quando eu ganho na Mega Sena. É fácil a gente se sentir grato quando as condições que alimentam a minha alegria eufórica estão preenchidas de tal modo que eu me sinto pleno. Mas essa plenitude que vem de uma falta, que vem de uma deficiência, essa plenitude que vem de uma conquista,
Essa palavra é importante. Essa plenitude que vem de uma conquista, ela não é uma plenitude. Porque sem a conquista ela deixa de existir. Se ela deixa de existir sem a conquista, significa que ela é insustentável a longo prazo. Porque deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Um dos tratados mais importantes do taoísmo chama-se Tratado da Mutação, que é o I Ching. E quando a gente estuda o I Ching, o que a gente estuda? A gente estuda que a única lei que não muda na vida é a lei de que tudo muda. E o I Ching, ele é um livro que estuda a lei da mudança e da transformação. Se a sua alegria depende de uma conquista, ela depende de uma condição para existir, pode ficar tranquilo que essa condição vai mudar. Pode ficar tranquilo que ou você não vai mais se sentir pleno com aquela conquista, ou a própria conquista vai ruir e você vai entrar num lugar de ausência eventualmente. Fato é, se a sua gratidão ela necessita de condições para existir, você nunca foi grato de verdade. Porque isso não é um ato de curvar-se. Isso não é um ato de humildade. Isso não é um ato de entender que a vida é maior que você e estar grato pela vida estar te dando a oportunidade de estar ali naquele momento. Isso é um ato de você se sentir grande. Isso é um ato de você se sentir forte, de você se sentir poderoso. E é muito interessante porque a maior parte das coisas que a gente vê de coaches e coisas motivacionais, eles instigam a gente à sensação de se sentir grande, poderoso e gigantesco. E aqui eu vou ter que pegar o exemplo do Pablo Marçal, porque eu acho que esse cara ele é quase que um estereótipo desse caráter do coach. E parece que, eu juro pra você, quando eu vejo o Pablo Marçal, parece que ele veio de uma revista de quadrinhos. De tão forçado e estereotipado que é aquele personagem que tá ali na nossa frente. Não sei se o Pablo Marçal é assim como pessoa, mas como personagem público ele assume uma máscara que é bem estereotipado, tá? Uma coisa que você vai ver no discurso do Pablo Marçal é como eu sou grande, eu sou forte, como eu sou capaz. Não tem nada que eu não consiga. E aí ele vai sempre colocando nos ensinamentos que ele passa à frente a necessidade de você se vencer constantemente para se provar para si mesmo, para que você sempre consiga entrar nesse estado eufórico de eu consigo, eu sou super. Eu acordo às 4 da manhã, faço academia, faço corrida, faço sei lá o quê, e ponho mais um monte de coisas extremistas ali que pouquíssimas pessoas vão conseguir e que você precisa ter uma força de vontade muito forte. É verdade, você precisa mesmo. Para conseguir fazer isso tudo que ele faz, você precisa ter uma força de vontade lascada, porque não é fácil, né? E sabe que essa felicidade, ela depende de você estar sendo um sucesso? Percebe que esse lugar do eucentrismo, ele necessita de que você esteja constantemente vencendo para se provar como sendo maior, se provar como sendo superior, se provar como sendo forte. E aí ele atribui o seu fracasso, as suas dificuldades, os seus obstáculos a você. E a você não num sentido positivo, não num sentido realista, mas num sentido de uma cobrança extremamente profunda de que você precisa ser um super-homem. E a grande realidade é que para a gente ser um super-homem não depende só da gente, depende da circunstância do mundo ao nosso redor. O Pablo Marçal só é o Pablo Marçal porque houveram condições externas, astrológicas, de feng shui, de pessoas ao seu redor, de sei lá o que o facilitaram ele chegar naquele caminho. A grande realidade é que, apesar da gente ter domínio sobre o nosso destino é uma força coletiva e não uma força individual. Isso porque o mundo é maior do que a gente. E se a gente não reconhece que o mundo é maior do que a gente passa a acreditar
que o nosso fracasso é exclusivamente culpa nossa e não forças de influências de coisas que estão ao nosso redor que às vezes nós não temos controle. Entendeu? Essa gratidão que vem desse eucentrismo, ela é uma gratidão impraticável a longo prazo. Ela é uma ingratidão que depende do sucesso. E você só se sentir bem com você porque quando você tem sucesso, isso não é se sentir bem verdadeiramente. E eu vejo várias pessoas que caem nesse erro de se sustentar num lugar insustentável por muito tempo, na busca de conseguir se sentir bem e grato com a vida e consigo mesmo, e acabam se destruindo no processo. Porque você aguenta 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, o seu corpo já começa a pedir arrego. 5 anos já começa a bater na porta o seu burnout. 5 anos, as contas de estar dormindo 4 horas por dia, 5 horas por dia, já começam a chegar. Né? A ideia de gratidão, ela não deve vir de uma. Ela não deve vir de uma condição. E aqui é onde entra o hexagrama sinceridade do centro. O hexagrama sinceridade do centro, no I Ching, ele representa lago embaixo e vento em cima. O lago, ele tem como atributo uma alegria suave, a ideia do contentamento. Tá? Quando a gente fala que é lago embaixo, a gente também está falando que é lago no interno. E vento no externo, vento na aparência, vento é o que sai para fora. O vento, ele é como uma coisa suave, uma coisa sutil que sopra, uma coisa que surge naturalmente. A junção de lago e vento geram nesse centro essas duas linhas de natureza yin. Essas duas linhas de natureza yin é o que dão o nome desse hexagrama como sendo sinceridade do centro. Porque esse hexagrama, quando a gente olha para ele nesse desenho que está aqui, ele lembra a gente um coração esvaziado. Ele lembra a gente uma pessoa com cabeça, braços, pernas, mas o coração está vazio. Vazio de intenções, vazio de apegos, vazio de expectativas, vazio de condições para estar feliz e alegre. Lago, sendo alegria, representa essa ideia do contentamento. Contentamento esse que sai para fora não como um grito, não como uma condição, não de uma forma impositiva, mas suave, tranquila, como um vento. Aqui eu vou trazer uma imagem que eu tenho quase certeza absoluta que vocês já encontraram em algum momento da vida de vocês. Em algum momento da vida de vocês já devem ter visto alguma criança brincando ou alguma coisa do tipo, e aí você olhava para ela e ela dava um sorriso. E não é um sorriso forçado, é um sorriso natural, suave. E aí você olha para a criança e você vê o brilho nos olhos e você vê que aquela criança está realmente imersa num sentimento muito profundo de contentamento por estar vivo. É a ideia da sinceridade do centro. Isso é verdadeira gratidão. A ideia desse hexagrama é que aquilo que eu tenho dentro de mim sai para fora de uma forma suave, espontânea, tranquila e natural. Quando o meu coração é esvaziado, o que sai para fora é a energia do lago. É uma energia de contentamento, é uma energia de alegria, é uma energia de você estar grato por estar vivo. A gratidão não deve ser uma busca, não deve ser um fim, mas ela é uma consequência da eliminação das expectativas, apegos e necessidades de uma conquista ou necessidades de condições para que você encontre uma felicidade. Quando a gente abre mão das condições, a gente abre mão das cobranças minhas sobre a vida. Eu quero que a vida seja assim, eu quero que a vida seja daquele jeito, eu preciso que minha vida seja
assim e assado para eu conseguir estar bem. Quando eu abro mão desse lugar das expectativas, o que surge dentro de mim é um centro esvaziado que naturalmente revela um interior que está repleto de contentamento, e isso sai para fora numa forma suave e gradual. Se você vê uma pessoa que ela está te cobrando ser grato, e isso é uma coisa que eu vejo muito, você deve ser grato pela sua vida. Saiba que essa gratidão não vai ser verdadeira. Porque você nunca vai conseguir acessar o coração esvaziado se você tem intenção, se você tem querer. A verdadeira gratidão ela só surge quando ela surge de forma espontânea e verdadeira. Se você precisa provar para alguém, se você precisa provar para si, se você precisa constantemente validar a sua gratidão, falta uma coisa importante que está no nome desse hexagrama, que é sinceridade. Sinceridade é a virtude do elemento terra. E sem essa virtude, nenhuma virtude é virtuosa. Bondade sem sinceridade não é uma bondade virtuosa, é uma bondade forçada. É melhor ser bondoso forçadamente do que não ser, é verdade. Mas a gente vai reconhecer a bondade como virtude quando ela surge de uma forma espontânea e natural, sem ser pensada, sem ser elaborada. E isso é a ideia de sinceridade, tá? Sinceridade no taoísmo é quando algo surge de forma espontânea e ela surge porque ela faz sentido, não porque você precisou dar sentido a ela. Eu não preciso dizer por que a Heloísa, a cachorrinha que está aqui atrás de mim, é bonita, para eu olhar para ela e falar que ela é bonita. Ela simplesmente é incrível, ela simplesmente é bonita. É algo que surge de dentro de mim que eu não preciso ficar construindo construtos racionais, lógicos e teóricos para me convencer de que aquilo ali é verdadeiro e que aquilo ali existe. Quando você vê a pessoa que faz a oração da gratidão para encontrar a gratidão na vida, isso é intencional. Quando você força a gratidão de vir, ela não é verdadeira. Ela não é real, ela não é sincera. A verdadeira gratidão, a verdadeira ideia desse contentamento só surge quando você se esvazia ao ponto de conseguir sentir a vida, sentir as coisas, sem esse julgamento interno de bom e errado. Enquanto gratidão for colocada num lugar de isso é bom de sentir, isso daqui não vai ser mais bom. E isso é o primeiro capítulo do Tao Te Ching, em que Lao Tzu ele diz que quando algo é chamado de bom, aquilo já deixa de ser bom e se torna algo mal. Por conta dessa ideia de eu estar forçando um sentimento. Pô, João, mas e aí? Como é que a gente consegue chegar nessa gratidão? Eu não me sinto grato, eu ainda sinto que eu preciso de muitas condições para estar feliz. Sinto que eu preciso muito de. Muito difícil encontrar esse lugar. Na verdade, o que você está falando é muito abstrato, eu não consigo nem sentir, eu não consigo entender exatamente do que você está falando. Isso é fácil, isso é comum. Isso é mais comum do que deveria. Afinal, a gente não é iluminado. A grande realidade é que esse hexagrama sinceridade do centro, ele fala um pouco do estado de espírito de um mestre iluminado. O estado de espírito de um mestre iluminado é um coração esvaziado que mostra para o mundo aquilo que ele tem dentro de si de forma muito suave, de forma muito branda, se curvando, sendo algo muito de natureza yin, tá? A gente vai ter dificuldade de fazer isso, mas a gente tem algo dentro da gente que já é iluminado, que é a presença da consciência universal dentro de nós mesmos. E aqui a gente começa a entrar em outro clichê que foi muito, muito mal distorcido ao longo do tempo, por coaches inclusive, coisas do tipo, que é a ideia de eu faço parte da unidade da vida, então eu sou o todo, e então porque eu sou o todo, eu consigo ser tudo e eu posso descobrir o mundo através de mim mesmo. Percebe quanto eu tem nessa frase? Quanto mais tem eu nessa frase,
mais egóica ela é, tá? Que já entra um outro clichê que eu quero também falar um pouco hoje, que é esse clichê de porque eu tenho dentro de mim o todo dentro de mim, eu consigo seguir, eu consigo descobrir a verdade da vida a partir das minhas experiências, a partir do meu eu. Olha quanto eu tem aqui. Olha quanto pouco curvar-se tem ali. A gente não entendeu que a verdadeira gratidão, o verdadeiro sentimento dessa unidade, desse lugar desse esvaziamento que me funde com essa unidade, é eu aprender a me curvar e reconhecer que o mundo é maior que eu e que eu sou menor que o mundo. Quanto mais eu coloco, mais eu me distancio desse lugar. Mais eu me coloco na posição do super-homem, que é a posição ali que começa muito através do Nietzsche, tá? Que começa muito através de uma vertente, inclusive, da psicanálise, que vai influenciar no ocultismo ocidental, que vai influenciar, ou o ocultismo ocidental influenciou essa vertente, não dá para saber, porque os dois são muito contemporâneos, né? Que acaba influenciando na forma como a gente se entende e entende espiritualidade aqui no Ocidente de uma forma geral. Tá? Muito individualista, muito eurocêntrica, muito num olhar de se achar grande por poder ser grande. E a grande realidade é que a gente só se torna grande quando a gente reconhece que a gente é pequeno. Quando a gente reconhece que nós somos pequenos, a gente esvazia o nosso coração das cobranças com a gente mesmo também, das cobranças de precisar ser bom, de precisar ser ruim, das cobranças de como precisar conseguir meditar, das cobranças de precisar dessas condições. Então, o primeiro ato que a gente precisa ter para conseguir atingir essa gratidão é reconhecer quem nós somos hoje e não precisar se cobrar demais. Pô, João, mas se eu não me cobrar de nada, como é que eu vou ser uma pessoa melhor? Como que eu vou ir atrás de meditar? Como que eu vou... Aí é onde entra a ideia. Toda e qualquer busca que você faz, ela tem que ser feita de forma sincera, ou seja, de forma que você não precisa justificar, ela deve surgir naturalmente, ela deve surgir espontaneamente, tal como a própria ideia da sinceridade. Portanto, o primeiro caminho para você seguir um caminho espiritual não é você querer ser o fodão que vai conseguir mexer com espíritos, que vai conseguir fazer viagem astral, que vai conseguir dominar o mundo e os quatro elementos e se tornar o avatar para conseguir restaurar a união dos quatro reinos. Entendeu? Não é essa a ideia. É você querer, você se sentir bem. É aquilo fazer parte da sua rotina e você sentir que você falta algo quando você não medita, por exemplo. A mestra Eva, ela tem um curso que, na verdade, um workshop que ela dá, que é aprendendo a gostar de meditar. E ela e ela diz muito, sem dizer isso, que as pessoas que aprendem a gostar do caminho espiritual são as pessoas que mais evoluem. Né? Aqui no Ocidente a gente tem um pouco essa ideia de que as crianças elas aprendem muito rápido porque elas têm o cérebro, blá 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 blá. A grande realidade é que talvez elas possam ter o cérebro ainda muito blá 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 blá, mas o que difere uma criança de mim é que a criança se diverte enquanto ela aprende. A criança se diverte aprendendo. E isso faz com que ela aprenda muito mais rápido. Eu vou dar um exemplo muito tosco para vocês. Saiu recentemente o novo Pokémon. E eu joguei exaustivamente o novo Pokémon. E eu te garanto que eu decorei muita informação em menos de uma semana sobre o novo Pokémon. Por que raios eu não consigo decorar tantas palavras em chinês quando eu estudo chinês? Porque estudar chinês é chato, jogar Pokémon é divertido. Se eu aprender a gostar ou encontrar prazer no ato de estudar chinês, naturalmente eu vou aprender chinês na mesma velocidade que eu aprendi as palavrinhas do Pokémon. Entendeu? Então, quando a gente encontra esse lugar de simplesmente estar ali porque faz sentido estar ali, porque é divertido estar ali,
a gente entra nesse lugar desse contentamento, a gente entra nesse lugar de que faz sentido aquele ato simplesmente porque aquele ato faz sentido e eu não preciso ficar justificando na minha cabeça por que que eu estou fazendo aquilo. Quando eu acesso isso, esse meu coração esvaziado, ele também é um lugar vazio que recebe as informações com muito mais facilidade. Então, o caminho espiritual ele só avança quando a gente encontra esse contentamento. Esse contentamento, aí sim, ele deve ser uma busca. A gente precisa encontrar mecanismos e formas para encontrar o gosto por aquilo. E aí é óbvio, gente, a gente só vai gostar daquilo que a gente vivencia. Eu só vou gostar de picles se eu começar a comer picles. Se eu nunca tiver comido picles, como é que eu vou gostar de picles? Eu não vou gostar de picles. Então, a gente acaba introduzindo forçosamente alguns elementos na nossa vida com o intuito de fazer com que eles se emaranhem dentro da gente, com que eles se enraizem dentro da gente, para que eles possam surgir de forma natural e espontânea. A gratidão não é diferente. Eu preciso fazer um exercício de olhar para as coisas ao meu redor e ver o que é bonito. Passar a olhar as nuvens e ver como elas são bonitas. Gente, não tem nada mais bonito que olhar para o céu e ver as nuvens fazendo aqueles desenhos muito malucos. É lindo pra caramba. Não tem nada mais bonito do que você olhar para uma tarde pós-chuva e os passarinhos todos voando e cantando e fazendo suas festas. Não tem nada mais bonito do que ver a Heloísa feliz porque a gente deu um biscoitinho que é fedido e ruim, mas ela adora. A gente precisa reconhecer essas pequenas coisas que é para dar uma pausa na cobrança, na expectativa, que é para dar um break nesse movimento dessa roda egóica que já está girando, que se a gente não parar forçadamente, ela vai continuar girando. E é por isso que a gente pratica a meditação. E é por isso que a verdadeira gratidão ela surge através da meditação. E aí é muito comum você ver uma pessoa que ela conseguiu fazer uma prática de meditação, e eu nunca vi uma pessoa que fez uma prática de meditação, conseguiu concluí-la bem e sair emburrada, sair com a cara brava. As pessoas sempre saem dessas experiências de esvaziamento alegres, contentes. Mas aí é onde entra a nossa mente. Quando eu era muito moleque, acho que tinha uns 17 anos, eu tive uma experiência muito forte em uma meditação. E eu saí dessa meditação muito transformado, muito mesmo, num sentimento muito profundo. E eu olhava para as coisas e eu percebia essas belezas pequenas, e eu via a vida num olhar em que eu estava muito contente pela vida estar ali. Mas eu era um moleque de 17 anos, revoltado com o mundo, revoltado com a vida, revoltado com a estrutura social, que era bravo com tudo. E aí eu olhava para aquilo e eu falava assim, poxa, apesar de eu estar sentindo esse sentimento de contentamento, de plenitude, de felicidade profunda, verdadeira, eu olhava para aquilo e falava assim, não, mas eu não posso sentir isso porque isso é ruim, porque aquilo. Olha como começou a ter as justificativas. Eu começo a entrar com um monte de estrutura racional, lógica, para justificar o que eu devo sentir. E aí, e aí eu olhava para aquilo e começava a sentir raiva de novo. Ao invés de me permitir sentir esse sentimento que simplesmente vinha e não tinha motivo. E como eu estava viciado em precisar dar razão, em precisar dar motivo pelo que eu sentia, eu acabava corroborando com a lógica da estrutura racional que estava dentro da minha cabeça e dava nomes e adjetivos para as coisas que eu via. E eventualmente eu perdi aquele estado. E aí depois fui praticando, 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 e a gente vai sempre. Uma vez que você conhece o estado, uma vez que você reconhece que aquilo ali existe, é mais fácil de você reconhecer ele dentro de você. Então, isso é uma coisa que eu acho que é importante do caminho espiritual. O caminho espiritual ele é lento e gradual e suave. Uma vez que você entende esse sentimento de esvaziamento de expectativas, de necessidades e cobranças, e você se entrega a olhar para a vida e ver a beleza dentro dela, se você conseguiu fazer isso hoje, consegue fazer isso daqui uma semana,
consegue fazer isso daqui a um mês. Se você vai buscando esse sentimento aos poucos, você vai aprendendo a reconhecer ele dentro de você. E você vai percebendo que ele já existe dentro de você. Um exemplo muito claro para isso é a nossa relação com pessoas queridas. A gente às vezes não dá importância para elas estarem aqui próximas, mas aí acontece algo com elas, elas falecem e você percebe o quão importante e o quão grato, olha a palavra, grato, você era por aquela pessoa estar na sua vida. Mas você não percebia esse sentimento dessa gratidão enquanto você tinha ela ali do seu lado. Porque essa é a ideia. Gratidão não é um sentimento forçado, gratidão não é um sentimento gostoso de sentir, é um sentimento normal, é um sentimento sensal. Ele é um sentimento não eufórico, ele é um sentimento que não traz palpitação no seu coração. É um pouco a semelhança da diferença entre amor e paixão. Paixão é gostoso de sentir, paixão faz burburinhos no seu estômago, paixão faz seus olhos brilharem, faz você perder a noite em sono, faz você se sentir nas nuvens quando você está do lado da pessoa. E amor é chato, amor é rotina. Amor, você olha para a pessoa, às vezes você sente até raiva da pessoa. Amor é uma coisa que está sempre ali, e por estar sempre ali, a gente não percebe que está lá. E a gratidão é isso também. Se a gente perceber que ela está dentro da gente, a gente passa a reconhecer ela no nosso olhar para o mundo. E a gente passa a perceber o quão a gente é grato por coisas pequenas e idiotas que estão ao nosso redor. Mas se a gente nunca parar para perceber elas, é igual o amor. A gente não percebe que o amor está ali e, eventualmente, o amor acaba morrendo porque a gente não cuida dele. A ideia aqui é a mesma. Se você força o sentimento de gratidão, se você se força a ter gratidão, se a sua gratidão é uma imagem, ela é uma aparência, se a sua gratidão é algo forçado, ela é algo que você quer ter porque você acha legal, porque você vê que o seu grupo social tem, porque você acha que aquilo vai te trazer felicidade, saiba que você está cultivando uma bomba relógio que vai te trazer depressão eventualmente. Assim como toda e qualquer alegria dependente de uma condição que a gente cria dentro da gente. E isso é muito comum, é extremamente comum eu atender pessoas que vieram desses círculos de good vibes e etc., de uma espiritualidade florzinha e tudo mais, que cultivaram isso por anos e eventualmente acabam caindo numa depressão profunda porque não conseguem sustentar um personagem, não conseguem sustentar uma, uh, uma coisa que não tem fundamento, não vem de dentro, não é sincero, não é um sentimento verdadeiro e profundo. Se você tem raiva, viva aquela raiva, viva a emoção. Você precisa viver aquilo que tem dentro de você e precisa manifestar aquilo que tem lá fora. Tá? Se você for pegar os grandes mestres não são aquela coisinha bonita, florzinha, que fala doce, que fala assim, e que te abraça, e que tudo é bonito, e que tudo é flores. Gente, os grandes mestres não são assim, não. A mestra Eva, por exemplo, ela. A mestra Eva, as pessoas às vezes têm até medo de falar com a mestra Eva. Eu não tô brincando, não. Uma vez teve uma moça que chegou atrasada na mestra Eva, a mestra Eva fez uma consulta de Xing e deixou ela entrar. Durante a aula, ela fez uma pergunta errada, ela fez uma pergunta meio fora de eixo, fez uma pergunta que, sei lá, meio que perguntou algo que ela já tinha falado, sabe? Cara, a mestra Eva deu uma invertida na moça, ela ficou uns 15 minutos falando de como a moça precisava tomar retidão na vida dela. E assim, de forma dura. Uma vez eu estava na linhagem Kondin ainda, e o mestre Wan, ele pedia pra gente enviar fotos e vídeos da gente fazendo as posturas para ele ver. E aí ele corrigia. E aí ele corrigia e pedia para você refazer. Teve uma pessoa que fez, mandou pro mestre Wan, ele corrigiu. Aí ele refez, mandou pro mestre Wan, ele corrigiu. Aí ele refez, mandou de novo pro mestre Wan. Na quarta vez que o mestre Wan corrigiu a mesma coisa, o mestre Wan virou para ele e falou assim: "Você é burro? Você conseguiu entender o que eu estou falando?" Os mestres taoístas, eles não são fofos. Eles não pegam na sua cabeça e fazem carinho assim. Porque a gente reconhece que todos os sentimentos são importantes. E não é.
E não é menos importante dar o afeto e o carinho do que, por exemplo, ser duro e rígido às vezes com a pessoa. Às vezes a pessoa precisa, é um ato de bondade você ser duro e rígido. Mas acho que tem uma aula que eu dei anteriormente, uma aula que fala sobre raiva, que eu falo exatamente sobre como é difícil a gente conseguir usar essas energias agressivas de uma forma sábia. Não é sábio ser sábio se você não é sábio. Isso também é uma outra aula que a gente deu. Para quem está acompanhando todas as aulas, eu vou fazendo vários links entre elas, né? Porque acabam se corroborando entre si, tá? Então, para a gente conseguir acessar esse sentimento, eu preciso primeiro frear esse fluxo da minha mente que cria condições para minha felicidade. Segundo passo, eu preciso cultivar alguns hábitos no início de forma forçosa que vão me facilitar a percepção e o olhar dessas coisas ao meu redor que me nutririam de uma forma positiva. Tá? Então, no caso da gratidão, que é um sentimento muito elevado, que é um sentimento que quando ele é sincero, ele vem de uma mente iluminada. O que eu preciso fazer é olhar para mim e perceber quais são as condições de felicidade que eu coloco para mim mesmo. Quais são as justificativas para me sentir raivoso, irritado, bravo, triste, depressivo e etc., que eu estou criando dentro de mim para dizer que eu não presto, para dizer que eu sou ruim, para dizer que o mundo é ruim, para dizer que a vida não presta. O que é que eu estou, como é que eu estou justificando esses sentimentos negativos dentro de mim? Quais são as condições que eu tenho de felicidade dentro de mim? Então, eu preciso entender como é o funcionamento da minha mente. Uma vez que eu entendo esse funcionamento da minha mente, a Mestre Eva ela gosta de dizer que a gente percebe que a gente é burro. E ninguém gosta de ser burro, então a gente vai parando de ser burro. Quando eu percebo que essas justificativas, essas racionalizações, essas estruturas lógicas de pensamento, de ego, de coração não vazio, cheias de intenções e expectativas, estão corroborando para eu não encontrar a alegria em estar vivo, eu começo a repensar sobre elas. Eu começo a olhar para elas e falar, porra, talvez não é bem assim. Tá? Então, eu preciso primeiro olhar e entender a minha mente. Segundo passo é cultivar alguns hábitos, como a própria meditação, como esse ato de olhar para a sua vida ao seu redor e perceber o que é que te traz gratidão, o que é que faz você se sentir grato por estar vivo. E aqui eu não estou falando de, eu tenho uma casa boa, quitada, eu não tenho dívidas no banco, eu não estou falando de coisas que você tem, eu estou falando de, cara, como é gostoso eu estar sentado aqui com calor e bater uma brisa gelada e agradável, e isso é refrescante, isso é gostoso. Como é gostoso poder sentir o sol nas minhas costas, como é gostoso poder comer uma pizza, como é gostoso poder olhar os pássaros, como é gostoso poder estar vivo. Perceber coisas pequenas, perceber pessoas ao nosso redor, perceber coisas grandes também, se for o caso. Começa a perceber as coisas ao seu redor que te permitem estar vivo. Comecem a perceber aquilo que está ao seu redor que não só permite te estar vivo, mas que fazem com que a vida seja essa maravilha. E os mestres taoístas, eles dizem que as coisas da vida são as 10.000 maravilhas, porque é maravilhoso poder estar vivo. É maravilhoso poder sentir dor. É maravilhoso poder comer uma coisa que você não gosta. É maravilhoso até as coisas mais ruins, porque é essa ideia de quando você percebe que você é pequeno e você percebe que a vida, por algum motivo, te deu a oportunidade de estar vivo e que você tem esse privilégio de poder estar sentindo essas coisas e que você tem o privilégio de poder estar pensando um monte de merda que te faz se sentir triste e que você tem esse privilégio que é poder estar vivo. Quando você começa a perceber essas pequenas coisas e você começa a olhar para o mundo como algo maior e você começa a perceber que o mundo está te dando a permissão e a possibilidade de estar vivo e que você está aqui nesse momento e que você consegue desfrutar de coisas por estar vivo e que você não tem que
corresponder a expectativa nenhuma. Você não precisa ser o Pablo Marçal, você não precisa ter uma conta no banco cheia, você não precisa de nada. Você só precisa de viver e existir. Eu já contei isso anteriormente, né? Mas eu tinha um trabalho que eu ganhava bastante bem, trabalhava num lugar em que acho que numa sala de umas 1000 pessoas eu era o terceiro, quarto, acho que quinto talvez, que melhor ganhava em tudo aquilo ali. E aí um dia eu tava andando na rua, passei ali pelo morador de rua que mora ali há muitos anos naquela mesma rua, ele é super bem tratado pelos moradores, etc, né? Eu passei ali, eu olhei para ele e falei assim, esse cara é mais feliz que eu. E aí a gente vai percebendo como que a gente se põe em situações de não aproveitar essa maravilha da vida por colocar um monte de cobrança idiota em cima da gente. Por colocar um monte de cobrança idiota em cima de mim, eu vivia uma vida em que eu ficava 8 horas dentro de uma caixa com uma luz artificial, que eu não sabia se estava dia ou se estava noite, se choveu ou não choveu, não fazia diferença, e eu todo dia fazia a mesma coisa ali, numa espécie de uma escravidão. Para mim, era como eu me sentia. Outras pessoas vão se sentir bem num lugar parecido e tá tudo bem. Não é um lugar de certo e errado, é um lugar de sinceridade. Aquele lugar não correspondia com a minha verdade interna, não correspondia com a minha sinceridade interna. E nesse processo de você ir valorizando as coisas ao seu redor, percebe aquilo que você é grato. E quando a gente começa a perceber aquilo que nós somos verdadeiramente gratos, a gente vai se aproximando dessas coisas. E ao a gente se aproximar dessas coisas, a gente se aproxima da nossa sinceridade interna, do nosso tal, da nossa verdade autêntica. A gente passa a se aproximar daquilo que faz sentido pra gente. Seja trabalhar num escritório, ou seja trabalhar home office, talvez ganhando menos e jogando num incerto, mas contente e feliz com quem você é, né? Bom, acho que já passei a mensagem. A gente pode praticar a meditação, que o pessoal me cobrou na última semana, que a gente acabou pulando várias vezes. Para quem está vendo aqui com a gente mantém ainda a estrutura de perguntas e respostas e depois a meditação. Para quem for estar vendo isso aqui gravado, pode mandar perguntas tanto pelo chat do YouTube ou como no meu privado, como é que a maior parte das pessoas está fazendo. E eu vejo vocês na próxima semana. Até lá.